professor César Nunes. Nós estamos dando início a toda uma apresentação dessa segunda grande etapa do projeto do canal Politeia, conhecer a cultura para reconhecer os direitos. E eu vou falar hoje da primeira grande ocupação que marcou o que nós temos como Europa, a colonização romana. É certo que antes dos romanos, diversos povos ocuparam as diferentes e disposições geográficas e culturais da Europa, mas foi a civilização romana que deixou marcas estruturais, produzindo uma rede de informações e uma historiografia clássica. De Roma partirá uma linha de povoamento e de ocupação que atravessa o que nós temos hoje por Espanha, atravessa Portugal e chega até as Astúrias. Esse canal, que vai se constituindo como uma grande rota econômica e comercial, é o lugar de grandes cidades, de grandes construções e de grandes disposições do Império Romano. Depois, nós teremos, com a crise do Império, a ocupação dos diversos povos bárbaros, os godos, os lusitanos, os ibéricos, os celtíberos e diferentes circunscrições que se fizeram nas cidades, restos do Império Romano. Então nós precisamos conhecer a artéria romana, depois conhecer os povos bárbaros, como eles trabalharam o que ficou da cultura romana, construindo uma cultura e uma identidade toda própria, chamada gótica ou visigótica. Alguns historiadores afirmam que a história de um país é a história da ocupação da terra. A terra, valor que nos dá a vida, é praticamente o terreno onde se constitui a luta histórica, cultural, social. A história da Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, é a história da ocupação da terra. Já vimos a ocupação romana e a ocupação dos chamados povos bárbaros. O terceiro grande movimento de ocupação da Península Ibérica se dá pela união e pelo avanço da ocupação muçulmana, o Islã, ou a Guerra Santa. Os árabes, reunidos agora sobre a unidade religiosa, atravessam o Mediterrâneo e ocupam a Península Ibérica, chegando às Astúrias. Esse movimento marca indelevelmente a cultura da Península Ibérica. É um movimento que vai constituir o sincretismo entre a cultura muçulmana, 7 séculos, 700 anos de presença na Península Ibérica. Para poder retomar a Península Ibérica, os reinos cristãos do norte da Europa, a saber, o reino de Leão, o reino de Castilha ou Castela e o reino de Aragão, que são os três principais, vão ter diferentes sincronias políticas para fazer valer os seus interesses e tentar a expulsão dos muçulmanos da península. Há duas etapas nessa história da Reconquista. A primeira, que culmina no rei Dom Fernando, que vai ser o grande líder de ocupação, e ele chega numa primeira empreitada até o sul de Portugal, e até também o sul do que nós temos por Espanha. Já a segunda etapa dessa ocupação vai dar-se 200 anos depois, 2 séculos, um pouco mais, depois de Dom Fernando. Será a chamada finalização da Reconquista, produzida pela união dos reinos de Castilha, sendo rainha a chamada Isabel I, a católica, e Fernando, rei de Aragão,
que vão, por um casamento e por uma articulação política, constituir a Espanha. A Espanha é a união política do rei de Castilha e o reino de Aragão.